vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, nós temos na Câmara dos Deputados um projeto, o PL 3062, sendo discutido, e trata-se de um texto que autoriza governos a criar linhas de financiamento para a geração de energia a partir de resíduos sólidos e concede incentivos fiscais a estados e municípios. Trata-se de uma mudança importante, claro que se for aprovado, na política nacional de resíduos sólidos, Wagner. Uma dúvida, Glauco, é na verdade uma afronta, né, à própria PNRS, que foi construída de maneira coletiva, né, em 2009, 2010, pelo governo Lula, com participação de comunidades, várias associações e cooperativas de catadores, movimentos sociais apoiando essa discussão. Naquele momento, houve praticamente um acordo, né, pela não instalação de sistemas de queima de material, né, e isso está sendo, de certa forma, afrontado. O PL é um pouco, eu diria, cínico, porque ele fala em aproveitamento, reconversão de energia, e ele cita o biogás como uma possibilidade. De fato, o biogás é uma possibilidade e pode ser implementado em aterros sanitários, né? Mas não deixa nenhum tipo de pista, né, de como pode vir a ser aquilo que a gente acredita que deva ser o grande eixo, né, principalmente quando envolve o capital privado, que é justamente a queima de material. E aí a gente tem já histórico, infelizmente, né, de geração, de resultado dessa queima com substâncias altamente cancerígenas, né? E esse tipo de ação não é mais tolerável no século XXI. O texto é muito curioso, ele cita exemplos do Japão, dos Estados Unidos da América, mesmo a Alemanha, mas são situações bastante singulares, né, muito diferentes da nossa realidade aqui no Brasil. Por exemplo, nós não precisamos ter esse tipo de fonte de energia para gerar energia, como os demais países citados têm essa necessidade, especialmente o Japão. Nós temos aqui outras fontes alternativas que podem gerar energia sem gerar os impactos ambientais que a queima, né, de material pode trazer. O que não quer dizer que nós não possamos aproveitar o metano, são duas coisas bem diferentes, né, Glauco? Só que dos termos que a lei está posta, ela não especifica o que pode vir a ser utilizado para queima, né? Se é o gás especialmente, então que deixasse claro, né? O gás realmente vai ser utilizado ou e proibir taxativamente a queima de materiais, que é o que acaba, a abertura que ela está propondo, né, nesse caso. E o mais curioso, propõe inclusive incentivos fiscais, né? Propõe lá a isenção de impostos para as empresas que passarem a queimar material. Então, você imagina pela dispersão geográfica que nós temos em indústrias, por exemplo, no estado de São Paulo, ou mesmo Baixada do Rio de Janeiro, etc., Vale do Paraíba, se cada empresa resolve passar a queimar o seu próprio lixo, né? Como é que nós vamos ter controle sobre esse tipo de situação? Porque não é razoável imaginar que elas vão todas oferecer os resíduos de maneira concentrada para ter um único ponto de queima, por exemplo, que também geraria problemas seríssimos. E aí a pergunta, quem gostaria de ter ao seu lado uma usina que vai estar permanentemente queimando material e soltando dioxinas e furanos, que são substâncias altamente impactantes que trazem problemas à saúde? Isso já é comprovado cientificamente. Então, não me parece de fato uma alternativa razoável e é preciso combatê-la, né? Inclusive, há uma consulta pública na Câmara dos Deputados, felizmente, por uma pequena margem, mas está ganhando, discordo totalmente. Eu estimulo, né, quem puder votar, entrar lá na Câmara dos Deputados e participar dessa consulta, votando contra, né, esse tipo de ação que me parece mais uma aberração. E é curioso, né, o ministro do Meio Ambiente fala que a pauta dele é a qualidade de vida urbana e ele não está atento a um projeto dessa ordem que vai piorar enormemente a qualidade de vida na cidade. Então, realmente é muito curioso, né? E me parece mais um desses projetos oportunistas que, no meio de pandemia e pouca atenção da sociedade, a Câmara tenta passar. Então, temos que nos posicionar claramente contra, dadas as evidências científicas de que esse tipo de ação não é benéfica à saúde, que seria ainda mais grave considerando o cenário de pandemia que nós estamos enfrentando. A incineração é um problema, né, Wagner? As pessoas precisam inclusive precisam ter acesso a explicações, né? Porque às vezes um projeto desse vem justamente mascarado ali, como se fosse algo que seria benéfico para o meio ambiente, não é? E como você ressaltou, existe a possibilidade de aproveitamento do metano, do biogás, sem essa incineração, Wagner. Sem dúvida, o metano e o biogás ele vem a partir da transformação, né, do aproveitamento da matéria orgânica. Então, nós temos que separar um material do outro, Glauco, e a partir daí, então, produzir por meio de biodigestores, né, existe tecnologia para isso já consagrada, você pode aproveitar esse gás.
o que é muito diferente de você queimar plástico, queimar materiais ferrosos, enfim, que é o que se pretende fazer com essa lei, né? Então, há uma diferença bastante expressiva e nós temos que ter clareza de que esse tipo de ação, que já foi adotado em São Paulo, nós tivemos usina de incineração em São Paulo, né? Aqui junto ao Butantã, por exemplo, tem até hoje uma praça que foi recuperada a partir dessa experiência, que eu diria, negativa, e a experiência, a literatura mostra, né, que de fato os resíduos que sobram desse tipo de material, especialmente os gases, né, eles são altamente impactantes, trazem sim problemas cancerígenos à saúde da população, e é preciso então combater esse tipo de prática, alegando claramente que no Brasil não é necessário esse tipo de ação. Nós temos fontes de energias bastante menos impactantes à saúde pública do que, por exemplo, queimar resíduo. Sem falar, e essa me parece a questão mais central, ao queimar o material, nós estamos tirando de toda a cadeia, e esse era o começo da minha fala, né, os catadores que participaram ativamente, né, da elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos. Então, de fato, não podemos excluir, não é, esses agentes importantíssimos, esses atores fundamentais nesse processo de reaproveitamento de lixo, que estão, inclusive, numa situação atualmente bastante complicada também, dada a diminuição da circulação de pessoas, de produtos, e também a queda de preços de materiais. Então, na verdade, deveriam estar sendo abrigados com políticas de apoio, de renda, em vez de serem sacados, né? Porque a queima, evidentemente, vai tirar essa possibilidade de reaproveitamento dos materiais e aí eliminar os catadores de todo esse processo importante de reciclagem de materiais. E lembrando, né, Wagner, que na própria discussão a respeito da elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma parte muito importante era justamente a inclusão dos catadores, né, de materiais recicláveis, também aí da sua incorporação à economia, uma economia verde, de fato, e a gente vê, na verdade, que por conta da inação, inclusive, dos entes federativos, tanto de municípios quanto de estados, muitas vezes os catadores continuam excluídos de todo esse processo. Muito bem observado, Glauco. Nós temos aí, no caso do município de São Paulo, os indicadores de captação, né, especialmente de resíduos recicláveis, são irrisórios, né? Não dá nem para listar aqui e enumerar. O prefeito aposta no famosa entrega voluntária. Já houve momentos no passado que a própria prefeita Luiz Irondina começou isso lá nos anos 80 do século passado. Depois a Mata tentou implementar algumas ações. É curioso lembrar, mas são sempre os governos de esquerda que têm algum tipo de ação um pouco mais aguda, né, na instalação da reciclagem, porque nós sabemos que tem aí um eixo que pode combinar a questão ambiental com a questão social, e é essa dobrada que nós temos que ter em mente quando falamos das questões do século XXI. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.